Boa noite. Parzian... Não, Parnasianismo, a arte pela arte. A poesia do parnasianismo. Na última aula você viu um pouco do contexto social, político e cultural do final do século XIX e início do século XX. Além disso, aprendeu o que foi a Belle Époque e a estética Art Nouveau. Nesta aula, você vai entender como tudo isso esteve presente de um modo ou de outro na poesia do parnasianismo. Vimos que essa época foi marcada por uma valorização da forma e da beleza. Veremos agora que o mesmo ocorreu no modo como os poetas escreviam. Observe o poema a seguir. Profissão de fé. Não quero o Zeus capitolino, hercúleo e belo, talhar no mármore divino com um martelo. Que outro, não eu, a pedra corte, para brutal erguer de Atene o alívio altivo porte descomunal. Mas que esse vulto extraordinário, que a sombra vista, seduz-me um leve relicário de fino artista. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Imito-o, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso, corre por servir-me, sobre o papel, a pena como em prata firme, corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourive, saia da oficina sem um defeito, e que o lavor do verso acaso, por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de bezerril. E ora, sem conto, passo mudo, o olhar atento a trabalhar longe de tudo o pensamento, porque escrever tanta perícia, tanta requer, que o ofício tal nem a notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena, segue a esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Nesse texto, um marco do parnasianismo, Olavo Bilac, expõe o que entende como os princípios norteadores da produção literária dessa fase. É possível notar que o Bilac compara o ofício do poeta ao do ourives, ou seja, aquele profissional responsável pelo fabrico de joias. Com isso, são sintetizados basicamente dois princípios parnasianos. Primeiramente, a ênfase em objetos belos e artísticos. Diferentemente do romantismo e do realismo, o foco na poesia parnasiana não está nas emoções, nem mesmo na crítica da realidade, mas apenas no que é considerado belo e digno de admiração. Esse princípio ficou conhecido como arte pela arte e tem forte relação com a época, melhor, com a Belle Époque. Por essa razão, nos poemas dessa estética encontraremos como temas vasos, esculturas, quadros, entre outros objetos. Outro traço notável na comparação entre o poeta e o ourives é o cuidado com a construção, com a obra. Fabricar uma joia é um trabalho complexo, delicado, que exige técnica e paciência. Para os parnasianos, assim também deve ser feita a poesia. Esse traço responde pelo rigor formal que tem influência da estética Art Nouveau. A excessiva preocupação com a forma no parnasianismo é manifesta pela adoção do soneto, composição de 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos, pelo emprego da
da norma culta da língua, pelas rimas ricas com palavras de diferentes classes gramaticais, pela métrica perfeita e pelo uso de figuras de linguagem como hipérbato, inversão dos termos sintáticos de uma oração, e a elipse, omissão de termos compreendidos pelo o contexto. Hipérbato. Muitas compras eu fiz ontem. Ordem inversa. Eu fiz muitas compras hoje. Elipse. O meu carro é azul. O de Pedro cinza. Verbo oculto. O meu carro é azul. O de Pedro é cinza. Verbo subentendido. Além disso, o rebuscamento dos desenhos e esculturas, arte navu, manifesta-se na poesia por meio de descrições detalhadas. Esse descritivismo fica claro pelo uso de termos acessórios da oração, como adjuntos adverbiais, expresso tempo, modo, lugar, etc. Adjuntos adnominais acompanham nomes, agregando a características, e aposto termos explicativos colocados entre vírgulas. Adjunto adnominal. Eu vi o pobre rapaz. No caso, o adjunto adnominal, né, expresso pelo artigo o e pelo adjetivo pobre. Adjunto adverbial. A pasta havia ficado sobre a escrivania, lugar. Aposto. Essa cidade, uma das mais ricas do país, sofre a má gestão pública. Então, uma das mais ricas do país, que está entre vírgula, é o aposto, que está explicando a cidade. Vale ainda destacar a referência a elementos da cultura clássica que serviu de uma grande inspiração para os parnasianos. O próprio nome parnasianismo é uma alusão a uma montanha da Grécia, o Parnaso, considerada a morada do deus Apolo e das musas da arte, segundo a mitologia. Por isso, é comum a menção de mitos ou de personagens da tradição grego-romana. No parnasianismo, ao lado de Olavo Bilac, destacaram-se Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa, que juntos formaram a tríade parnasiana. Para recapitular os princípios, ou melhor, os principais traços dessa estética, veja o quadro a seguir. Rigor formal, uso de rimas ricas e raras, métrica perfeita, a preferência por formas fixas, especialmente o soneto. 2. A arte pela arte, a arte como único fim. Purismo e conservadorismo, utilização do registro culto da língua com construções refinadas e preciosismo. Tentativa de impassibilidade, objetivo nos temas, evitando os arroubos românticos, ou seja, a subjetividade. Retomada dos valores clássicos, inspiração nos temas da cultura clássica. Descritivismo, uso abundante de recursos descritivos e criação de imagens plásticas. Agora, após o vídeo, você vai fazer a atividade, ok?